sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Gitana. O meu nome é Tatiana Carreira e hoje trago-vos aqui esta Boss GT100. Vamos passar já ao unboxing. Tesoura pronta. Tchan, 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 tchan. Ui, já estou a destruir isto tudo. Aqui está a machine, a fonte de alimentação. Tirar isto, não é preciso. Impecável. O que temos aqui mais? Os manuais de instruções e vamos ver a GT100 mais ao pormenor. Ora, antes de ligarmos a guitarra, começar por vos apresentar aqui a parte traseira da pedaleira. Começamos pelo input, onde naturalmente ligam o vosso instrumento. Auxiliar in, onde podem ligar, por exemplo, um MP3 com uma música que queiram solar por cima, algo do género. O L e o R, onde vocês vão ligar o vosso amplificador. Os fones, send e return. Para que é que isto serve? Por exemplo, tem um pedal que não dispensam. Imaginem, querem aqui um tube screamer. Ligam o tube screamer no send e no return. E o que é fantástico porque esse pedal que é externo vai entrar dentro da pedaleira e vai pertencer à vossa cadeia de efeitos. O amp control é para controlarem aqui vários amps. O controle e expressão é para vocês adicionarem a esta pedaleira mais controles ou mais pedais de expressão, o que é possível também. Depois o próximo USB, onde vocês ligam esta pedaleira através do USB ao vosso computador e onde tem um programa disponível, com interface disponível, onde vocês podem controlar toda a pedaleira através do vosso computador. O MIDI in e o MIDI out e o on e o off da GT100. Passando aqui para a parte frontal, começando da esquerda para a direita, temos aqui o bank down e bank up, que serve basicamente para andarmos aqui de banco em banco. Se apertarmos os dois ao mesmo tempo, entramos no modo manual. O que é o modo manual? Assim, de forma muito simples, basicamente é olharmos para a pedaleira como uma pedalboard, ou seja, olharmos para o preset 1 como, imaginem, um pedal de distorção, o preset 2 como um pedal de delay, o preset 3 como um pedal de reverb, onde vamos acionar on e off de forma independente. Os 4 presets, normal, phase loop, este phase loop, esta frase aguenta até 32 segundos. O controle que nos permite aqui adicionar em qualquer um dos presets algo que quisermos, o que quisermos mesmo, já vamos ver mais à frente. 2 LCDs, o que é espetacular para nos facilitar aqui a edição na própria pedaleira e não termos que precisar de recorrer ao computador, pelo menos não tanto como as outras GTs. 8 knobs, o page up e down, output level, todos os settings aqui necessários para então fazermos a edição dos efeitos e o pedal de expressão. Passando agora para a edição, só vos mostrar de forma muito generalista os LCDs. Esta é a forma que eu decidi que iria ver cada patch, mas vocês podem editar. Aqui vemos que estou no banco 1, no patch 1, e aqui o nome do meu patch 1, ou seja, no knob 1 posso andar de patch em patch, o que é isto que fazemos com os pés, não é? Ao estacionar o patch 1, 2, 3, etc. dentro do banco 1, porque depois se quiser alterar o banco já será aqui nestes. O 2 permite-me alterar para o amplificador, do amplificador A para o amplificador B. O 3 o ganho do amplificador A, o 4 o ganho do amplificador B. O 5, 6 e 7 a equalização do patch no geral e o 8 o seu volume. Ok, já com a guitarra ligada na pedaleira, antes de começarmos a editar qualquer patch,
muita atenção que temos que primeiramente dizer à pedaleira onde é que a estamos a ligar. Numa mesa de mistura, num combo, numa cabeça e caixa, temos que, isto é super importante, mas super importante, porque vai determinar tudo aquilo que estamos a fazer e tudo aquilo que estamos a ouvir. Portanto, primeiro, System, logo a primeira opção, e aqui sim, do outro lado, tem combo, cabeça e caixa, pequeno amplificador, etc, etc. No meu caso, estou a ligar a uma mesa de mistura, portanto vou selecionar o Line/Fones. Exit, e agora sim, estamos prontos para começar a editar. Sugiro que façamos do primeiro patch um clean assim meio mais funk e no segundo patch uma distorção de riff. Tudo pronto, agora sim, bora lá. No patch 1 então, começar aqui por afinar a guitarra. Ao clicarem no patch 1 e 2 ao mesmo tempo têm acesso direto ao afinador. Ela está afinada. Já agora apresento-vos aqui acabadinha a sair do forno, quase até cheirar novo, esta American Professional 2. Impecável. Pronto, então o que é que eu vos sugiro para a vossa criação de sons? É super intuitivo e super rápido. É esta funcionalidade que é o Easy Tone, onde basicamente vocês pensam num estilo musical, imaginem que querem blues ou jazz, o que for. Ele já tem os sons separados por estes estilos musicais. Vocês entram dentro do estilo musical e depois têm as várias opções disponíveis. O que é incrível, imaginem que vocês estão num gig e que de repente lembram-se de tocar uma música que até não estava prevista e vocês precisam de um som blues, por exemplo, imaginem. Chegam aqui, 2 segundos têm o vosso patch pronto. Então, clicamos aqui no Easy Tone, no vosso lado direito, lá está, blues, soul funk, jazz, Liverpool, hard rock, etc, etc. Falámos que o patch número 1 iria ser um clean funk, certo? Então, exatamente, soul funk. E depois aqui, mais à direita, tenho aqui as várias opções. Deixa-me cá experimentar este. Ok, queria assim um mais funk mesmo. Olha este. Para mim, está bom e para vocês também? Siga right e está feito, está pronto. Quanto tempo é que demoramos? 2 segundos, 2 segundos o patch está pronto. No número 2 tínhamos dito que era uma distorção para, assim meio rock, para uma distorção base para um riff qualquer. Utilizamos novamente Easy Tone, vimos aqui, já não queremos blues, já não queremos funk, já não queremos jazz. Queremos um hard rock, por exemplo. Este parece-me bem, mas... este não gosto tanto. Este gosto, mas deixa-me aqui experimentar este metal. Gosto deste, Stack Lab. É este. Right. Depois aqui vocês podem definir o nome do patch. Vou colocar aqui, imaginem, sei lá. TAT. Vou meter TAT. Aqui com a ajuda do Page, vocês selecionam a letra que querem, depois andam para a frente e pronto. Ok. TAT. Está feito. Right outra vez. E, ou seja, canal 1 é Gitana, canal 2
contato com a vossa destrução. Vossa não, minha. Está prontinho. Dentro daquilo que criámos, por exemplo, aqui o Patch 2, temos esta distorção. Eu posso querer colocar aqui um delay, ok? Como é que eu faço? Vou olhar para a minha cadeia de efeitos, os que estão desligados, os que estão ligados, todos estes que têm as pintinhas pretas estão desligados. Aqui no 9.3 faço o on ou off, lá está, aparece aqui o pedal e do meu lado direito as características do pedal, o que é que eu posso editar no pedal. Cá está, já temos o nosso delay. Impecável. E depois aqui é só editarem como mais gostam. Isto aqui já deixa ao vosso critério. E está pronto, ou seja, para além de colocarem um delay, podem colocar aquilo que vocês, um compressor, outra distorção, o que vocês quiserem, fazem tudo aqui, tudo nesta linha de efeitos. Ok, temos distorção, temos delay, imaginem que querem acrescentar aqui algo neste controle. O que é que vocês fazem? Clicam em Ctrl/expressão, aparece-vos logo aqui, primeiramente, este controle. Os outros, temos aqui o de expressão, que é este, mas os outros subcontroles são aqueles que vocês depois podem adicionar à pedaleira. E na primeira opção do lado direito tem aqui o que é que vocês querem que este controle faça. Vou colocar aqui um FX2. Ok, depois se eu quiser editar este FX2, vou então à cadeia de efeitos, lá dentro do FX2 e edito. Passamos agora para o Phase Loop, vou-vos explicar muito rapidamente como é que funciona. Ao pressionarmos durante 2 segundos, ele liga. Depois, a primeira vez que pressionam, começa a gravar. Ok? Ao pressionarem novamente, gravam por cima. Ok? 2 vezes faz stop, novamente play. Se vocês pressionarem, ele faz clean. Feito! Finalizo este vídeo com a demonstração de alguns sons que já vêm de origem com esta pedaleira. Relembro que podem fazer o download de alguns patches já preparados de guitarristas famosos como o John Mayer, Steve Vai, etc. Basta fazerem o download, carregarem na pedaleira e fica ok. Da minha parte é tudo. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, estamos cá para isso mesmo, para vos ajudar. Já agora, se gostavam de ver uma review desta Fender American Professional 2, deixem nos comentários também que eu vou estar atenta. Da minha parte é tudo, muito obrigada e até para a semana.